Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57. Quero deixar um abraço aqui a todos os pastores presentes aqui do nosso ministério. Deus abençoe a vida de vocês. É bom estarmos juntos, pastor Tiago, todos os demais pastores, obrigado pelo carinho, todos os obreiros, que alegria estar com vocês esta noite. Estou alegre também por estar aqui com a minha esposa, né? Essa é a hora que ela pregou de manhã, né? E essa é a hora que você faz um esforço para disfarçar o seu choque de saber que ela não vai pregar. Aleluia. Se você se esforçar, você vai conseguir dizer assim, ok, não é problema. Deus é muito bom. Lucas, capítulo de número 9, versículo 57. Deixa eu agradecer ao pessoal dos instrumentos, tá? Mas só no final a gente faz alguma coisa juntos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado de verdade. Capítulo 9, Evangelho de Jesus segundo Lucas, verso 57. Está escrito: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos? Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E você diz amém. Eu estou assim muito apegado, muito afeiçoado a esse texto bíblico. Tem me abençoado demais, me edificado muitíssimo. Trata-se da reunião de 3 interações que Jesus teve com 3 candidatos ao ministério. 3 pessoas que estavam querendo entrar no time de discípulos de Jesus. Mas essas interações, elas trazem um aspecto um pouquinho diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. Eu não sei se você percebeu, eu acho que sim. Mas existe um tom, existe um rigor, existe uma peneira, existe um crivo que parece que está um pouquinho mais apertado nesse dia aqui do que nos outros dias. Se você reparou, a impressão fria que a gente pode ter é até de que Jesus estava fazendo de tudo para que eles desistissem. Parece que aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus respondia, a forma como ele correspondia às iniciativas que partiam das pessoas, a forma como ele respondia às questões que eles expunham, parecia até mesmo que Jesus estava empenhado em fazê-los não ficar. Parecia até que Jesus não queria estar com estas pessoas. Mas muito longe, obviamente, disso, as razões são outras. Os motivos para perceber por que Jesus interagiu dessa maneira um pouco mais dura, um pouco mais incisiva com esses 3 homens, existem razões para entendermos isso. Pastor, por que você acha importante falar sobre esse texto e sobre essa história ou estas histórias hoje aqui nessa noite de domingo? Porque existem algumas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que baseado em algumas coisas recentes que aconteceram, você está quase começando a pensar que Deus está mais interessado em te ver fora do que dentro. Porque parece que quando ele deveria te ajudar, não te ajudou. Parece que quando ele deveria te acolher, não fez. Parece que quando ele deveria ser manso,
foi duro. Parece que relacionado a pessoas que você ama, você esperava certas coisas de Deus que não vieram. Parece que aquilo que você está querendo apresentar, Deus não está querendo aceitar. E parece que aquilo que Ele quer pedir é justamente o que você não tem para dar. E aí parece até, realmente, que Ele não está querendo muito saber de você. Mas isso absolutamente não é verdade. Muitíssimo pelo contrário. Eu vim aqui dizer que Ele te ama tanto e tão profundamente que Ele não só te quer, Ele quer você para nunca mais te perder. E é isso que eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus que vai acontecer. Preste muita atenção, porque essa mesma história, quando contada pelo evangelista Mateus, traz duas informações que o evangelista Lucas não traz, e elas são muito ricas e importantes para compor aqui a nossa compreensão sobre a história. A primeira informação que Mateus traz e Lucas não sobre essa mesma história é que estas interações, essas conversas de Jesus com esses três homens aconteceram após um episódio. Pergunte qual? Jesus estava falando para uma multidão. De repente, Jesus parou de falar com a multidão, selecionou um grupo de pessoas do meio da multidão, colocou essas pessoas em barcos e atravessou para o outro lado do Mar da Galileia. E é lá, do outro lado, que estas conversas vão acontecer. O que eu quero dizer a você é que o tom está mais alto. O que eu quero dizer a você é que o crivo está mais apertado. O que eu quero dizer a você é que, de verdade, existe mais rigor e um posicionamento mais incisivo de Jesus. Tudo isso é verdade. Mas essas pessoas que estão recebendo esse tratamento são pessoas que já foram tiradas do meio da multidão, não são mais multidão, já não estão do mesmo lado que os outros todos estão, e já foram atravessados para o outro lado junto com Jesus. Por que a régua subiu? Porque Deus não te olha mais como multidão. Por que algumas coisas que anteriormente Deus não exigia de você, agora, ultimamente, Deus tem exigido? Porque anteriormente você estava de uma banda do mar, agora você já está do outro lado, e do outro lado tem mais rigor, do outro lado a pressão é maior, do outro lado o caldo é mais grosso, mas do outro lado a intimidade, a presença, o fogo e a glória também são maiores. Quem está por aí, digam glória a Deus e digam aleluia nesta noite. Se por um lado existem pressões que só existem para quem atravessou, por outro lado existem favores. Existe um desfrute de intimidade e de graça que também só estão disponíveis para quem já atravessou para o outro lado. Agora, a segunda informação que Mateus traz e Lucas não traz diz respeito a esta primeira pessoa que vai dizer para Jesus: seguir-te-ei. Quem é essa pessoa? Segundo a informação do evangelista Mateus, trata-se de um escriba. Eu falei de um? Eu falei de um? Se eu perguntasse aqui essa noite, quem é alfabetizado, quem sabe ler e escrever, eu arrisco que pelo menos 98%, 99% das pessoas aqui presentes levantariam as mãos. Mas nos dias de Jesus, esse quadro era quase o inverso. O índice de analfabetismo era elevadíssimo. Inclusive, dentre os apóstolos, provavelmente muitos deles, inclusive as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, possivelmente nem alfabetizados fossem. Porque isso, infelizmente, era muito comum. Então, em meio a uma sociedade pouquíssimo alfabetizada, um indivíduo com uma profissão, com um conhecimento, tinha gigantesca notoriedade. Estou falando da classe dos escribas. Liam, escreviam, e não só em um idioma, pelo menos em 3. Eram profundos conhecedores da lei e exerciam, portanto, uma posição elevada em relação aos membros da sociedade como um todo. Eles tinham dom, eles tinham habilidade, eles tinham conhecimento. Vai após mim: dom, muito fraco para não dizer horrível. Vai de novo: dom, habilidade, conhecimento. Agora a pergunta é: quem não quereria receber
no seu time, alguém com tamanho dom, habilidade e conhecimento. Um escriba seria o sonho de qualquer mestre, qualquer mentor, qualquer mestre, qualquer rabi, gostaria de ter no seu grupo de seguidores um escriba. Porque eu estou falando para você de uma mão de obra valiosíssima. Estou falando para você de ter no seu grupo de seguidores uma pessoa com uma capacidade rara, com uma habilidade escassa, com conhecimento pouquíssimo comum naqueles dias. Agora, se você pensar sobre um outro aspecto, aí fica melhor ainda. Qual aspecto? 4 livros. Quantos? 4 livros contando a vida de Jesus seriam escritos. A pergunta é, alguém aqui concorda comigo que Jesus sempre soube que sua história e seu ministério seria escrita em livros? Quem acha que Jesus sabia? Levante a mão. Vamos lá? Quem acha que Jesus sabia, vou perguntar de novo, que a sua vida e seu ministério seriam escritos em livros? Quem acha que ele sabia? Você está entendendo como parecia ser altamente conveniente para Jesus abrir as portas do seu time ministerial? Quando o escriba dissesse, eu quero, Jesus dizia, pois vem, senta aqui, tem um lugar para você, inclusive tem um papiro, tem uma caneta, começa a anotar. Porque se Jesus sabia que os seus dias e seu ministério seriam registrados em livros, pense o valor de ter uma pessoa cuja expertise, cuja profissão, cujo conhecimento e cujo dom fosse exatamente fazer isso, escrever. Só que eu não vi a vida desse escriba facilitada. Eu não vi seu dom lhe abrir uma porta particular. Eu não vi o seu talento ser tido por Jesus como uma moeda de troca para dar-lhe acesso. Eu vi Jesus agir com ele, pelo contrário, com ainda maior rigor, porque diz a palavra, a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então eu quero dizer para os possuidores de dons aqui no nosso meio, quero dizer para os talentosos aqui no nosso meio, não pense que o seu talento é moeda de troca no reino de Deus. 2 aleluias e um glória a Deus lá no Kids. Não pense que o seu talento é moeda de troca no reino de Deus. Não pense que o seu caminho numa igreja séria e idônea será facilitado, ou você receberá tratamento diferenciado, mãozinha na cabeça, pecado de estimação tolerado, porque você tem dom e tem talento. Tu estás no time de Jesus. Cantaraia. Pastor, estou vindo aqui com o meu talento, estou vindo aqui com o meu dom, e a minha expectativa é que haja uns voluntários, uns obreiros, ou quem sabe até o pastor, com um paninho, uma flanelinha, para ele ilustrar o meu dom, para ele ilustrar o meu talento. Você não entendeu nada. Você sabe o que vai acontecer? Quem ainda está aí, diga amém, por favor. Você sabe o que vai acontecer? Jesus não abriu a porta, não escancarou as canjicas para o escriba só porque Jesus precisava em tese de alguém para escrever seus livros. Não só Jesus não fez isso, como ele fez uma outra coisa que foi deliciosa. Qual, pastor? Não foi esse escriba candidato ao ministério que escreveu nenhum dos evangelhos. Quem escreveram os evangelhos foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas agora vem a melhor parte. Sabe quem escreveu o primeiro dos evangelhos? Não é o primeiro posicionado na sua Bíblia, não. O primeiro em ordem cronológica. O primeiro que foi escrito. Sabe quem escreveu? Marcos. Marcos não era escriba. Marcos nem apóstolo era. Marcos era provavelmente sobrinho de Pedro e era um moleque de 15 anos nos dias do ministério de Jesus. Sim, mas sabe o que eu amo? É que normalmente Deus pega os escribas talentosos e senta eles e dá caneta na mão dos meninos adoradores para escrever aquilo que os talentosos acharam que iam escrever. Porque dessa forma, eu disse dessa, aquilo que a casa de Deus se propõe a ser, é. O que, pastor? Olaria.
olaria. Olaria. Se prepare para ver. Quem ainda está aí, diga amém. Se prepare para ver gente menos qualificada do que você fazendo no seu lugar. Se prepare para ver gente que sabe menos do que você ensinando enquanto você está sentado ouvindo. Sabe por quê? Porque você nunca aprendeu a sentar para ouvir na sua vida. Bem-vindo, vai aprender agora. Eu quero crer que não num gesto de soberba, não para pisar em ninguém, mas porque Deus sabe como trata e a quem trata. Deus vai sentar na Devec Lisboa muitos escribas que verão os meninos Marcos com a caneta na mão e compreenderão que o maior valor no reino de Deus ainda é coração puro e ensinável. Quem ainda está por aí, diga glória a Deus essa noite, por favor. De vez em quando é comigo. De vez em quando eu observo, assim eu vejo, eu abro a rede social e eu vejo assim uns meninos Marcos, escrevendo umas coisas, fazendo umas coisas, e eu fico olhando e falando, caramba, poxa, caramba, chegou ontem, poxa, caramba, meninão aí, rapaz, eu aqui já burro velho, com 41, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o Senhor dizendo assim, não é o talento, não é o dom, Ele tem uma coisa que você não está tendo, mas se conseguir recuperar a tempo, eu posso te usar daquele jeito também. Coração ensinável. Então, esse escriba, que agora sabemos que é um escriba, é ele quem vai se aproximar de Jesus com a seguinte frase, presta atenção. Tchan, 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 tchan. Seguir-te-ei, aonde quer que fores. Uau, eita, frase bacana, hein? Bonito, não é? Sim ou não? Não tenha medo, não é pegadinha. É uma frase bonita? Parece um compromisso profundo, sim ou não? Agora, presta atenção e faça a si mesmo uma pergunta. Seguir-te-ei aonde quer que fores. Que lugar é esse? Nenhum. Essa frase é a típica frase que é elaborada com muita suposta profundidade, mas é vazia de objetividade prática. As nossas canções, as nossas frases, muitas vezes tendem a estar cheias de um comprometimento amplo, universal, quando na realidade não conseguimos manter nosso compromisso diário, ordinário. O que Deus me trouxe aqui para dizer é o seguinte, eu não estou em busca de frases de efeito, não estou em busca de adorações lacradoras, eu estou em busca de espírito quebrantado e coração contrito. Ah, Jesus, eis-me aqui, eu vou ganhar o mundo todo para o Senhor. Vamos começar falando de Jesus para a pessoa que está dentro da sua casa e você não fala? Vamos começar com metas mais realistas, vamos começar deixando a utopia e partindo para a realidade prática, para o evangelho prático, para a vida cristã cotidiana. Vamos largar a utopia, a falácia, as bravatas e vamos começar a viver o cristianismo real de todo santo dia, porque quando você coloca endereço e nome, o compromisso se torna real, e quando ele se torna real, ele se torna mais difícil de cumprir. Olha só a fala do escriba. Seguir-te-ei para onde quer que for. Olha a frase de Pedro. Estou pronto a ir contigo, ou te seguir, como prefira, até a prisão e a morte. Pedro deu o endereço e tempo até a prisão e a morte. Foi? Não foi. Seguiu? Não seguiu. Cumpriu? Não cumpriu. Porque todo compromisso que você coloca tempo e data, é nele que você comprova o seu compromisso verdadeiro. Então Deus me trouxe aqui para dizer, comece a fazer orações mais objetivas, comece a dar nome. Comece a dizer o que e quando você deixará
Comece a dizer o que você vai abandonar no altar ainda essa noite. Em vez de dizer, Senhor, eu estou aqui por quando não pega a parte que você sabe que está difícil de entregar, e entrega ela nessa noite aqui, porque se pelo menos uma coisa, uma algema da tua mão cair, se pelo menos um compromisso real e claro tu fizeres com Deus, já será melhor do que 1000 músicas bonitas que você não vai cumprir nenhuma. Estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Não foi. E por não ter ido, a Bíblia diz que quando Jesus tropeçou, um peso da cruz nos seus ombros, os soldados romanos vão ter que constranger um homem chamado Simão, que era de Cirene, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Preste atenção. Quem havia dito, estou pronto, vou seguir até a prisão e a morte? Quem? Quem? Vai ficar melhor ainda, quer ver? Quem? Simão Pedro. Quem? Como Simão Pedro prometeu e não foi, tiveram que arrumar outro Simão. E só houve constrangimento para que alguém fizesse algo para Jesus, porque quem prometeu não cumpriu. Nós deveríamos viver o tempo inteiro um ambiente de liberalidade, de espontaneidade. Mas por que alguém faz com a cara amarrada? Porque quem disse que ia fazer não apareceu. Se você e eu cumprirmos nossos compromissos, não vai ter ninguém com cara amarrada fazendo porque não quer fazer, fazendo porque foi obrigado a fazer. Eu estou convocando os Simãos Pedros aqui a cumprirem aquilo que se comprometeram a fazer. Aí Jesus vai responder para ele. A resposta de Jesus é: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero que você compreenda o que Jesus está falando, porque isso é de uma coragem, isso é de uma honestidade que me encanta, que me deixa maravilhado. Porque se você não percebeu, Jesus falou assim: lá tem, aqui não tem. Se você perceber, o que Jesus falou para ele foi completamente honesto. Jesus falou: as raposas têm, as aves do céu têm, eu não tenho. Então, se você vier para mim, vai vir sabendo o que eu sou e o que não sou, o que eu tenho e o que não tenho. Se vier até mim esperando ter covis, deveria estar com as raposas. Se vier até mim procurando ninhos como os das aves do céu, deveria estar com elas. Porque eu começo a minha relação com você sendo claro em te dizer: aquilo que você encontra lá fora, mas jamais encontrará aqui dentro. Eu tenho um apelo a fazer, de todo o meu coração, tenho um apelo a fazer. Sejamos honestos. Deus não admite pregadores desonestos. E quando eu digo pregadores, eu não digo só aqueles que estão na função de púlpito, como eu estou. Estou falando de todos vocês. Pastor, o senhor está vindo aqui numa noite de domingo falar sobre desonestidade. O senhor não teme ser indelicado? Não. Eu estou guardado pelo sangue do Cordeiro debaixo das ordens do Senhor para te dizer: por favor, não seja um pregador desonesto. Pastor, quando é que eu sou um pregador desonesto? Quando você precisa inventar para o seu convidado que aqui tem o que jamais vai ter. Quando para você pensar que a igreja se tornar convidativa, você tem que falar para o seu vizinho, tem que falar para o seu colega de faculdade que tem aqui o que na realidade não tem. Você usa o chamariz errado, você usa coisas que se parecem com isso ou aquilo, quando isto é desonestidade. Deus me trouxe para dizer: não há vagas para pregadores desonestos. Eu creio que a Bíblia ainda é suficiente para lavar a alma do pecador. Mas não,
Eu tenho que arrumar um covil de raposa, eu tenho que arrumar um ninho de ave, porque eu preciso fazer o meu convidado se sentir o mais familiarizado com o seu ambiente possível. Então eu preciso fazer com que ele entre na igreja e ele tenha a impressão de que aqui tem muito do que tem lá. Então você vai fazer isso na sua casa. Chama ele para a sua casa, aí lá na sua casa, você deixa ele bem à vontade com um montão de coisa que ele gosta, com um montão de coisa que tem no mundo. Porque se você desejar espelhar o mundo na igreja para tornar a igreja mais convidativa, você já não entendeu o que é a igreja desde o início. A igreja é, por definição, a contracultura do mundo. A igreja é, por definição, a luz, enquanto o mundo é as trevas. Então escute, sempre haverá o que tem lá e graças a Deus nunca terá aqui. Nós não temos compromisso em nos equivaler aos covis de raposas, nem aos ninhos de aves. Nós não temos compromisso de parelhar a igreja com o mundo, o nosso auditório com o auditório do mundo, não. O nosso compromisso é com a verdade, e a verdade tem nome: Jesus de Nazaré. Glória! Pega a mão da pessoa que está do teu lado, acorda ela e diga: você vai recuperar a confiança na suficiência do Evangelho. Você vai falar do Evangelho, vai falar de Jesus, você vai falar das Escrituras e vai crer que isso vai ser suficiente. Deus está bastante incomodado com os nossos malabarismos retóricos, com o nosso jeitinho de expor as Escrituras de forma a se tornar o menos confrontativo possível. E aí você vê pregadores que parece que estão com 5 microfones fazendo malabares para tentar não afetar o rico, para tentar não incomodar o pobre, para tentar não fazer com que o vizinho da irmã fulana, que nunca veio na igreja, não se sinta, não pode falar a palavra pecado. Então vamos falar sobre um desvio em dado momento de sua trajetória. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você esqueceu. A igreja não chegou até aqui usando eufemismos tolos, nem malabarismos retóricos. A igreja não chegou aqui ocultando do pecador a sua real condição. Não, nós não precisamos de maquiagens. Não, nós somos pregadores da verdade. Pastor, você está sendo muito radical e muito tolo. Igreja desse jeito que você está falando aí não cresce. Para ser igreja desse jeito que você está falando aí, aqui não rompe. Para ser igreja desse jeito, para ser pregador do jeito que você está falando aí, aqui não prospera. Aqui aonde? No covil da raposa? Porque no reino de Deus ainda existe promessa de crescimento real, sustentável e saudável para quem ama e zela pela palavra e pela presença do Senhor. Quem tem um glória a Deus para entregar, faça isso agora. Aí agora vai o nosso segundo personagem aparecer. E preste atenção, porque diferentemente do primeiro e do último, que o primeiro e o último são eles que falam com Jesus primeiro. O do meio, o segundo, não. O do meio é Jesus quem fala com ele primeiro. Se você reparar, no caso do segundo, está escrito o verso 59. E disse a outro. Quem disse? Jesus. Então o primeiro foi se apresentando. Disse: eu quero. O terceiro também foi chegando e disse: eu vou. O do meio foi Jesus que olhou e disse: segue-me. Então eu preciso olhar para esse do meio e buscar compreender. Porque num ambiente onde majoritariamente existe voluntariado, porque, repito, o primeiro disse: eu vou. O terceiro disse: eu quero. Então é um ambiente de voluntari, mas o do meio não se voluntariou. O do meio foi Jesus que olhou para ele e disse: vem. Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, então eu já entendi. Privilegiado.
Filhinho de papai. Ah, já entendi. É daqueles crentes que vão ficar passando a mão na cabeça dele para sempre. Seja mais sensível, irmão. Vamos olhar o texto? Sabe o que a gente vai descobrir no verso seguinte? Que ele tinha perdido o pai. Só que até então ninguém sabia de nada. E o primeiro está com a mão levantada se voluntariando. O terceiro está cheio de garra dizendo eu vou. O do meio está quietinho e alguém está dizendo assim, cara, não é possível. Num ambiente desse, todo mundo de boca aberta se voluntariando e você com essa cara, só que ele tinha um pai morto do outro lado do mar da Galileia. Eu fico pensando qual não é, ou quão lamentável não é a nossa insensibilidade de antes de procurar saber por que alguém não está abrindo a boca. Por que alguém não está se manifestando tão efusivamente quanto eu, quanto ela? Eu já vou logo dizendo, boca fechada, não se voluntaria, não se apresenta, não faz. Mas graças a Deus que Jesus não opera desse jeito que a gente opera às vezes. Jesus não olhou só para ele, Jesus olhou para aquilo que ele deixou do outro lado do mar. Quando Deus olha para você, ele olha para você e para o problema que você deixou lá na tua casa. E ele sabe que até mesmo no ambiente de voluntariado, no ambiente onde todo mundo está se apresentando e dizendo eu quero, eu vou, me chama, me convoca, há alguém que não é porque não queira, mas a boca está travada, o coração está pesado, ele não consegue dizer. Aí Jesus vai e diz, então vem. Porque eu estou vendo que querer você quer, mas você não consegue se voluntariar porque o seu coração, diferentemente do primeiro e diferentemente do terceiro, está pesado. E eu estou enxergando o teu coração. Então deixa que eu te chamo, vem. Aí, quando Jesus diz para ele, segue-me, ele vai olhar e vai responder dessa maneira, preste atenção. Eu te seguirei. Deixa-me ir primeiro, sepultar o meu pai. Como vai reagir agora o Jesus que chorou diante da sepultura de Lázaro? Como vai reagir agora o Jesus que moveu-se de íntima compaixão? Essa expressão só aparece 2 vezes na Bíblia, referindo-se a Jesus. Diante do velório, do cortejo fúnebre da viúva de Naim, enterrando seu filho. Como vai reagir o homem dos milagres, o homem da misericórdia, aquele que é essencialmente amor? Vamos ver a resposta de Jesus. Deixa os mortos, o enterrado teus mortos, porém tu vai e anuncia o reino. Caramba, ficou até difícil de dar glória, né? Eu entendo. Teria tido Jesus um surto de insensibilidade? Estaria ele estafado, estressado, a ponto de não compreender o momento difícil que o outro passa e parece atropelá-lo, dizendo, não importa a dor que você sente. Pera lá. Vamos entender porque Jesus respondeu o que respondeu do jeito que respondeu. Olha a fala do rapaz. Eu te seguirei. Deixa-me ir primeiro. Deixa-me ir. Esquece o sepultamento do pai. Qualquer coisa que viesse depois da palavra primeiro, Jesus teria reprovado. O problema aqui não é a tarefa, o problema é a posição que ela ocupa primeiro. Eu preciso dizer a alguém aqui, Deus não é contra os seus sonhos, Deus não é inimigo das suas aspirações, Deus é inimigo da posição que você as colocou. Deus não é inimigo do seu sonho, Deus é inimigo da forma como você elencou seus sonhos. A posição que você tem colocado algumas coisas atraiu o desfavor de Deus na sua direção. Mas Ele me trouxe hoje aqui para dizer, se você reposicionar isso, se deixarem primeiro aquilo que eu já dei o conselho para deixar, meu reino, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem pode dizer amém? Tanto é verdade que a grande contrariedade de Jesus é com a posição que ele colocou, porque ele disse, deixa eu ir primeiro. Que quando Jesus vai dizer o que ele deve fazer, Jesus diz, deixa os mortos enterrar os mortos. Porém, tu vai e anuncia o...
Anuncia o, porque está escrito buscar primeiro o. Agora note bem, porque nós temos um segundo problema, eu já começo a encerrar. Temos um segundo problema. E o problema é, deixa-me ir enterrar meu pai. Mas ele não está falando comigo. Ele não está falando com você. Ele está falando com Jesus. Ele está diante da oportunidade de seguir a Jesus. Ele tem um ente querido morto do outro lado do mar da Galileia. E ele está falando com Jesus. Deixa eu refrescar sua memória. Ele está falando com um homem que chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. Quando Lázaro já estava fedendo e o ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando com um homem que interrompeu o funeral do filho da viúva de Naim. Tocou no esquife, o menino sentou e começou a conversar. Ele está falando com um homem que entrou na casa de Jairo, mandou todo mundo sair, deixou Pedro, Tiago e João, olhou para a menina e disse, levanta, traz um iFood para ela, porque ela está com fome. Então ele olha para o homem que ressuscita mortos e pede para fazer um funeral. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que alguns pedidos seus não estão sendo atendidos? Porque eles subestimam quem Deus é. Enquanto você fizer pedidos que subestimam quem Deus é, você vai continuar tomando não. Então reconheça com quem você está falando na hora de você elaborar o seu pedido. Mude algumas palavras, qualifique melhor algumas coisas que você está pedindo, porque você não está pedindo para qualquer um. Não se pede para fazer funeral ao ressuscitador de mortos. Não se pede uma portinha para aquele que tem a chave de Davi. Reconfigure os seus pedidos, não tenha a audácia de subestimar quem Deus é. Olha para alguém que está do teu lado e diz, melhora esse pedido, porque nem eu gosto de ser subestimado, quanto mais aquele que tem todo o poder. Jesus chamou o nosso personagem aqui. Chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Chamou ou não chamou? Mas o que Jesus está dizendo para ele agora, na prática, para a gente fechar ele e por terceiro, em 3 minutos, encerrar? O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, ó, você ficou de boca calada. Num ambiente de voluntariado, você ficou quieto. Eu entendi sua dor. Entendi que você não tinha condições de ser tão expressivo, tão expansivo quanto os outros. Eu fui e chamei você. Então, perceba, eu posso te chamar, mas não significa que posso te esperar. Basicamente, o que ele está dizendo para Jesus é o seguinte, para tudo, trava a caravana, pausa o dinamismo da tua missão, enquanto eu vou lá resolver um negócio, e volto aqui. E o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, eu pude compreender o que a tua dor tirou de você. Tirou de você a condição de se voluntariar. Aí eu fui compreendendo a sua dor e eu mesmo chamei você. Agora, não pense que aquele que chama necessariamente espera. Eu tenho uma palavra urgente para dar para alguém essa noite aqui. O fato de Deus ter te chamado não significa que Ele vai parar a caravana para esperar você resolver, fazer isso, fazer aquilo, falar com fulano, resolver o ciclano. Deus me trouxe hoje para dizer, há um dinamismo no reino, há uma agenda que são maiores do que você. Ele ama você, mas ama ainda mais seu próprio reino. Ele zela por você, mas zela ainda mais pela sua própria palavra. Nada é mais importante para Deus do que o zelo por sua própria glória. Então, se tiver que alguém sofrer, vai ser você. Se alguém tiver que esperar, vai ser você. Se alguma agenda tiver que ficar para depois, vai ser a sua, porque o centro não é você, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Quem é que conhece alguém que parece que vive no mundo da lua? Pessoas sem noção, falam as coisas assim. Você olha e fala, caramba, cara, nada a ver isso aí.
Eu lhes apresento, para encerrar, pastora Mona Lisa, o sem noção. Porque Jesus acabou de negar a um filho o sepultamento do pai. Chega o sem noção. E fala assim, eu te seguirei. Eu só preciso ir em casa. Porque tem um bolo de fubá com goiabada que minha mãe faz, que é um negócio. Eu vou dar um beijo no totó. Vou fazer um carinho na fio-fio. E estou voltando. Ele disse para Jesus, falando muito sério agora, deixa-me ir, apenas me despedir dos que estão na minha casa. Eu fico assustado em perceber como é que ele não notou o nível que o negócio estava. Eu preciso me controlar, e eu sei que você entende, porque você também tem que se controlar muitas vezes. Para a gente não ter um momento de descontrole, quando a gente percebe que alguém parece que não consegue fazer a leitura mínima do ambiente. Ele não percebe o nível que a coisa está. De calamacheia. Ele não percebe os tempos que estamos vivendo. Não percebe o propósito e a direção para onde a igreja está caminhando. Ele ainda preserva as mesmas picuinhas, as mesmas perguntas de adolescente que ele fazia na escola dominical. Eu vejo gente que hoje, depois de burro velho, leva para a internet as mesmas especulações tolas, idiotas, que ele parava a escola dominical para fazer. E Deus me trouxe para dizer, avalia como está a temperatura desse angu, meu filho. Avalia em que nível e momento a comunidade está. Não cabem certas proposições, certas perguntas, certos questionamentos não são cabíveis para esse tempo e essa estação. Eu estou declarando aqui que o Espírito de Deus dará consciência. Alguém levantou a mão lá atrás. O Espírito de Deus dará consciência a cada crente presente aqui esta noite para abandonar algumas perguntas, deixar de lado algumas questões pormenores e começar a entender que a caravana do Nazareno está a pleno vapor. Não há tempo. Não é tempo de perder tempo. O tempo que nós estamos nos debruçando sobre questões que pessoas e pensadores estão debruçados diante delas há séculos e não as resolveram, e nós queremos resolvê-las num post na internet. A gente quer entrar em discussões teológicas que têm 500 anos. 500 anos! E nós queremos resolvê-las no nosso brilhante comentário, na postagem do camarada que é de uma corrente teológica diferente da minha. E alguém, de repente, começou a ficar muito preocupado em definir-se como pré- ou pós-tribulacionista. E eu fico olhando e percebendo que ele nem sabe se está salvo ainda. Existem questões e discussões que têm hora e lugar apropriado. Eu tenho para mim que existem questões mais urgentes do que estas. Eu tenho para mim que a maioria de nós aqui deveria estar mais preocupado com os fundamentos da nossa vida, com entrar no céu pelas portas e entender que o reino dos céus é tomado à força. Mas esta noite, alguém levante a mão, por favor. Essa noite, para aqueles que já atravessaram para o outro lado, para aqueles que não são mais multidão, assim diz o Senhor, a caravana está a todo vapor. É hora de nós ganharmos Lisboa para o Senhor Jesus. É hora de trazer essa nação ao legítimo altar da adoração, ao único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. Vamos resumir? Qual o pedido dele? Eu quero servir,
mas quero primeiro ter uma despedida. Vamos lá? Eu quero te servir, mas eu quero primeiro ter uma. A Bíblia que as pessoas tinham naquela época não tinha 66 livros como a minha e a sua. A Bíblia era muito menor. Eles não tinham Jesus nas Escrituras para tomarem por referência seu comportamento. Então, o espelho, a referência de comportamento que eles tinham eram os profetas. Então, é por isso que você vai ver, por exemplo, Tiago e João voltando de Samaria. E para poder subsidiar o espírito vingativo deles, porque não foram bem recebidos em Samaria, porque não quiseram receber, fazer pousada para Jesus, eles diziam assim: Senhor, podemos fazer como Elias fez? E orar para que desça fogo do céu e torre todo mundo aqui? Vai ser um churrasco de samaritano? Porque eles tinham os profetas como padrão e como referência. Então, João e Tiago disseram: deixa-nos fazer como Elias fez. Então era comum que o comportamento deles fosse respaldado. Quem está aí, diga amém. Para acabar, respaldado no comportamento dos profetas. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esse moço sabe o que está falando, o que está pedindo, e ele tem um pano de fundo que ele julga que vai subsidiar o pedido dele e que vai deixar Jesus numa situação tão difícil que Jesus vai ter que dizer: ok, pode ir lá. Por quê? Porque alguém lá atrás, na época dos profetas, fez um pedido similar quando recrutado para o ministério. E lhe foi autorizado se despedir da família. Quem foi? Eliseu. Eliseu, quando Elias lançou a capa sobre ele, recrutando para o ministério, Eliseu disse: deixa-me ir primeiro, me despedir dos meus pais. Aí Elias foi e disse: vai e volta, a não ser que você não tenha compreendido o que eu te fiz. Eliseu foi. Não sei o que ele falou para a mãe, não sei o que ele falou para o pai. Eu sei que ele entrou em casa, pegou a mala dele, saiu de casa. Foi lá no trabalho dele, pegou os aparelhos que ele trabalhava, tacou fogo em tudo, fez um churrasco com os bois, deu para a comunidade e foi servir o ministério. Pastor, aonde você quer chegar? Cheguei já, aqui e agora. Eliseu pediu uma despedida, foi autorizado. Entrou, se despediu e saiu. Para esse aqui Jesus está dizendo: para você, não. Mas e o Eliseu? Para você, não. Mas e o... para você, não. Mas todo mundo... Mas você não é todo mundo. Pastor, você pode falar assim de uma forma mais prática, mais direta? Claro, tranquilo. O Eliseu foi fazer intercâmbio num país muito progressista, muito liberal, foi crente e voltou crente. Se você tivesse ido, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus sabe que tipo de território e despedida você é capaz de suportar ou não. Então ele prefere ver você bicudo. Ele prefere ver você, então também não quero mais nada, do que perder você numa despedida que iria sepultar seu ministério. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, vai acordando ela, pode vir o pessoal do louvor, vai dando uma chacoalhada nela e diz assim: ainda bem que ele não deixou você ir. Se você tivesse ido, você não estava hoje aqui. Ainda bem. Ainda bem que ele disse não. Ainda bem que aquela porta não abriu, ainda bem que a promoção não saiu, ainda bem que aquela graduação no exterior não saiu. Ele sabe que era laço de morte para você. Ele sabe. Agora, Jesus vai provar que toda vez que você vem com o fubá, ele já está voltando com a milharina pronta. O candidato ao ministério, você quer fazer pegadinha teológica com Jesus? Você está de brincadeira.
Você quer deixar um subsídio, um amparo bíblico na manga para tentar jogar na cara de Jesus e dizer, o Eliseu também. Olha a resposta de Jesus. Quem ainda está aí, diga amém. Ele acabou de dizer, deixa-me ir me despedir dos meus pais. Eu acabei de te explicar que ele estava se amparando no exemplo de... Ele está pensando, se Eliseu teve a despedida dele, eu também posso ter a minha. Ele veio com fubá. Jesus vai pegar o bolo prontinho e vai dizer para ele, aquele que põe a mão no... Jesus tinha 1 milhão de alegorias para usar. Mas Jesus escolheu usar como alegoria justamente o mesmo instrumento que Eliseu usava para cuidar dos bois, arado. Então Jesus está dizendo o seguinte, não queira fazer pegadinha teológica comigo, eu sei de quem você está falando e vou usar uma alegoria com o elemento que quem você estava falando usava para você saber que ninguém me pega em teologia nenhuma, ninguém me pega na curva, ninguém me põe estreito, ninguém me constrange, eu vou continuar mantendo a mesma decisão. Para ele foi sim, mas para você é não. Eu prefiro ter você contrariado, mas crente, do que você sorrido, mas perdido. Fica de pé do teu lugar agora, com um grito de glória a Deus na boca, com um brado de aleluia. Nanjo manabe, deremia la calamassuri calamaramas, eleberia yoshi canto como naravarabache. Uriangala yasuejo yando korogo no kolobaraba oribi kalamaraban choko no kelebaraba shandere. Ele te ama. Ele te quer. Ele não te quer para um amor de primavera, nem para uma paixão de verão. Ele te quer para a vida inteira. Ele é pai de órfãos, é marido de viúvas, ele é o amparo do desamparado, ele é o socorro do aflito, ele é um esconderijo contra o vento, ele é o abrigo no meio da tempestade. Ele é o refrigério no dia do calor escaldante. E tudo que andou acontecendo não foi para te jogar para longe, foi para te chamar para perto. Você interpretou que Deus estava agindo e articulando para te soprar para longe, interpretou do jeito errado. Todas as coisas que aconteceram recentemente só aconteceram porque ele te queria aqui pelas razões corretas, pela motivação correta, com a honestidade e a clareza de saber o que te espera aqui na vida, na casa do Pai. Teve gente recentemente que pulou, se lançou, mergulhou. Mas tem gente aqui essa noite, se dependesse de você, de uma ação completamente espontânea, você voltaria para casa exatamente do mesmo jeito, na mesma posição que você entrou. Mas ele me trouxe para te dizer assim, se você não tem força para se apresentar, eu te chamo. Se você não consegue ter clareza o suficiente para dizer, eu quero, então ele diz, eu te quero. Porque ele diz, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele está olhando hoje para alguém aqui, como olhou para o segundo homem do nosso texto, está dizendo, segue-me. Segue-me porque tu és importante para mim. Segue-me porque não importa para quem você queria ser importante e não te dá importância.
Importa você entender que aquele que vive reina para sempre. Importa-se com você, seu futuro, suas tristezas, suas dores, e tem um plano. Você já não está mais do outro lado, você não percebeu? Você entrou no barco e viajou até esse momento de encontro com Jesus aqui. Você não é mais considerado multidão, você é um franco candidato a ser discípulo do Senhor. Basta que, diferentemente das outras vezes onde Ele te chamou e você resistiu, hoje você decida uma coisa. Qual, pastor? Não resistir mais. Sabe por que as pessoas levantam as mãos quando vêm para Jesus? Porque este ato significa rendição. Render-se é reconhecer que os seus esforços para lutar contra a vontade de Deus estão te desgastando a ponto de esvair suas forças. A minha esposa tem uma frase que eu gosto, eu vou repetir. Se fazer a vontade de Deus dá trabalho, fugir dela dá muito mais trabalho. Então eu quero fazer chegar nos ouvidos de alguém as palavras de Jesus, e elas são: segue-me, segue-me. Ele está estendendo a mão para alguém hoje aqui e está dizendo: venha, segue-me. Você quer entender o tamanho, o valor disso? Você quer retribuir a altura do convite de Deus? Como, pastor? Aceitando. Você quer trazer a tua vida até a presença de Jesus e crer que Ele fará tudo novo? Então saia do seu lugar agora. Levante a sua mãozinha para o alto. Vem aqui, porque eu quero olhar nos seus olhos. Eu quero ter a satisfação de apertar sua mão e te dizer: seja bem-vindo, você agora é meu irmão. Onde está a primeira pessoa na noite desse dia que vai parar de fingir que não está escutando Jesus chamar e vai se render ao chamado do Senhor hoje? Você, moça? É? Vem cá então, em nome de Jesus. Tem mais um jovem chegando aqui. Vem cá, campeão. Você também? Que coisa boa. Vem pra cá. A senhora também? Você também? Que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus.